Nesse vídeo, nós vamos tirar uma dúvida de alguns inscritos do canal. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Me perguntaram o quanto suportaria essa saída aqui em termos de fita de LED. Quantos segmentos eu poderia colocar? Considerando que o timer 555 suporta até 200 mA, então nós estamos falando aí em algo em torno de 10 LEDs. Então, 3, talvez 4 segmentos de 3 LEDs de uma tira de LED é o que nós poderíamos usar desta forma aqui. Mas e se eu quisesse ligar uma fita inteira, talvez até 2 fitas, como é que eu faria? Não é muito complicado, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tirar essa ligação daqui, que ela vai ser a nossa saída, passar para cá, e vou adicionar no nosso circuito um transistor. E que transistor eu vou adicionar aqui? Eu tenho duas opções. Primeiro, eu posso trabalhar com um chip, então um chip 31, por exemplo, poderia ser um outro chip, mas vamos trabalhar com um chip 31, e aí com ele eu vou fazer uma ampliação dessa minha saída para 3 amperes, né? Porque o chip 31 vai suportar 3 amperes. Então, eu fazendo essa ligação desta forma aqui, o meu 555 vai funcionar como um liga e desliga do transistor que vai deixar ou não passar a minha corrente por aqui. Para mim ligar o chip, eu preciso ligar um resistor aqui. Então, vou ligar um resistor. Vou ligar um resistor de 1K. Então, dessa forma, eu monto um circuito que vai me permitir ligar uma fita de LED inteira nesse PWM aqui. Nós temos uma outra opção interessante que é usar um MOSFET. Então, que é um transistor de potência, né? A gente tira o resistor e troca aqui por um MOSFET. Eu recomendaria talvez IRF 3205. Por quê? Porque é um MOSFET de alta velocidade. E isso ajuda, né? Porque como eu estou fazendo uma intermitência muito rápida, é importante que seja um transistor de alta velocidade. E ele suporta até 100 amperes. Então eu poderia ligar um conjunto bastante grande de fitas, se for o caso. Lembrando que as fitas têm que ser ligadas individualmente, né? Como a gente falou num vídeo anterior, falando um pouco sobre isso. Então, um IRF 3205 seria o ideal. Então é assim que eu vou fazer a ligação do meu PWM para ligar mais carga do que apenas alguns segmentos da fita de LED. Então uma solução simples. Vamos olhar agora na prática como é que fica. Então, vindo aqui para a nossa mesa de trabalho, aqui está o nosso circuito, que nós já fizemos no outro vídeo, que permitia que eu mudasse a intensidade dos LEDs através do PWM. Então eu estou carregando com 12 volts, ou seja, se eu ligar direto aqui a fita de LED e ligar minha fonte regulável, 12 volts. Está ali a fita de LED funcionando. Se eu quisesse ligar no circuito, eu simplesmente pegava o positivo, colocava no pino 3, e aí eu tenho uma iluminação que vocês sabem que com a minha iluminação aqui de LED e com a velocidade da câmera, ela vai parecer piscando. Mas a olho nu, ela fica simplesmente mais fraca, mais forte, a gente não consegue perceber essa que pisca. Então, mais forte ou mais fraco. Essas pequenas interferências que dão às vezes é porque dá um mau contato aqui na protoboard e nada demais. Então esse era o circuito que nós tínhamos no vídeo anterior. Bom, o que nós queremos fazer agora? Uma das questões que me perguntaram, bom, posso ligar a fita de LED inteira nesse circuito dessa forma? Não, não posso. Por quê? Porque essa fitinha aqui, ela consome muito pouca corrente. Eu estou tirando a corrente que vem direto do 555, então eu vou ter uma corrente máxima de 200 mA. Se eu considerar o consumo de 20 mA por LED, eu estou falando em alguma coisa de 10 LEDs, 12 LEDs, então eu não vou poder usar mais do que 4 tiras dessas, 3 tiras dessas, 4 tiras dessas, né, entre 9 e 12. Então não posso usar a fita inteira. E se eu quisesse usar a fita inteira? Se eu quisesse, por exemplo, pegar uma fita nova,
e usar uma fita inteira. Então eu preciso fazer algum circuito que me dê mais corrente para ele sem afetar o 555. E aí nós vamos usar um chip. No caso aqui eu estou usando o chip 31C, que nós recebemos da Solda Fria. A Solda Fria nos enviou aqui um chip 31C. Nós vamos usar esse chip deles. O chip 31C, ele trabalha com até 3 amperes. Ele vai até 5 de pico, mas contínuo de 3 amperes. Então essa fita aqui trabalha com 2 amperes. Nós vamos ter uma corrente que vai sobrar bastante. Então como é que eu ligo o chip 31C? Eu vou colocar aí para vocês o desenho, se eu lembrar na hora da edição. Mas em todo caso eu tenho nos 3 pinos, o primeiro pino é a base, o segundo é o coletor e o terceiro é o emissor. Resumidamente, a base é quem gerencia, então eu vou tirar do pino 3, vou ligar na base. Vou colocar no terceiro pino o negativo da placa. E o pino do meio vai ser a saída, né? O coletor vai ser a saída onde eu vou ligar na fita. E vou ligar o negativo no pino 3. E para ligar o gate, né, o pino 1, eu vou usar um resistor. E está pronto, é só isso. Então, recapitulando, eu saio do pino 3, ligo no gate, no pino 1, através de um resistor de 1K. E aí ligo no pino 3 do chip 31C, o negativo. E no do meio eu vou ligar então o negativo da minha fita de LED. E o positivo eu ligo direto no positivo. E é só isso. Então eu vou ligar a fita e vou poder controlar ela, mesmo ela tendo uma corrente. Estou botando mais energia, agora estou reduzindo. Mesmo ela consumindo muito mais corrente que o 555 me permite, porque na verdade o chip faz esse trabalho para mim. O 555 só vai dar, ligar e desligar ele, mas quem vai passar a corrente é o próprio chip. Perfeito? Bom, a pergunta pode ser, então eu posso ligar uma fita de LED bem poderosa nesse circuito? Pode. Só que o chip 31C, ele suporta 3 amperes. E se eu quisesse ligar nesse circuito uma fita de LED com LEDs de meio watt, onde cada metro da fita consome 1 ampere. Então eu precisaria botar um chip ou um circuito que suportasse pelo menos 5 amperes para poder trabalhar com essa fita. Então eu poderia substituir por um outro chip. Mas eu quero mostrar uma coisa diferente. Então, em vez de eu usar um chip, eu vou usar um MOSFET. Por quê? Porque daí eu posso usar MOSFETs bastante poderosos, né? MOSFETs inclusive de 100 amperes, como eu mostrei antes na tela. Mas eu vou usar um MOSFET que eu também recebi da Solda Fria, que é o 730, e vou usar ele para poder fazer a demonstração aqui. Tá? Ele trabalha com 5 amperes e meio e vai ser o suficiente para essa fita aqui. Como eu disse, eu posso usar outro MOSFET mais poderoso. Nesse caso do IRF 730, a conexão é exatamente a mesma, né? Então eu vou ligar na terceira perna dele o negativo e vou ligar no pino 3, no pino 1 aqui do MOSFET. E vou ligar direto, sem resistor. E está pronta a ligação. Agora basta eu ligar a fita para testar. O positivo no positivo e o negativo no pino central do MOSFET. Importante sempre ser MOSFETs de alta performance, porque como eu estou ligando e apagando muito rápido. Vou subir um pouquinho aqui para vocês poderem ver a fita, que a fita é grande. E vou ligar em 12 volts. Ligou. E aí eu posso regular a intensidade da luz. Eu vou desligar as lâmpadas auxiliares para ver se dá menos interferência.
Acho que dá para ver bem, né? Funciona muito bem. Obviamente, num circuito definitivo eu vou botar um dissipador ali no MOSFET. Mas é isso, o circuito é esse. Então esse aqui serve como um complemento para aquele circuito que nós fizemos de PWM, onde eu consigo aumentar a potência. Eu inclusive ia usar o IRF44 que eu tenho aqui, IRF-Z44, que ele suporta 40 amperes. Mas eu achei interessante mostrar esse até em agradecimento aí à Solda Fria que nos enviou ele. E aí eu poderia ligar 40 amperes, eu posso ligar mais do que uma fita de LED nesse circuito. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham respondido as perguntas de vocês e valeu!